Pessoal, agora vamos com a palestra do Renato. Ele é um dos fundadores da DEFCON de Porto Alegre. Renato tá dando uma forçona para a BREC. Renato, brigadão mesmo. E vamos lá. Opa, boa tarde, galera. Valeu, Crash. Eu queria agradecer aí pela oportunidade e principalmente ao Crash e ao Rafa por mais uma vez estar tendo a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento. Eu gosto muito dessa palestra. Na verdade, essa palestra é sobre um problema que eu achei no ano passado, em novembro do ano passado, outubro mais ou menos, completou um ano agora, né? Então, mas ela é bem legal porque ela demonstra as falhas que tem, por exemplo, um time de desenvolvimento e que se tivesse uma pessoa de segurança ali acompanhando uma empresa, isso não aconteceria, né? Então, ela é bem real, a gente encontra muito isso aí no mercado e eu espero que a galera aí curtam a palestra. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Estão enxergando aí? Vou fechar aqui. Bom, tá tranquilo aí, Crash? Tá show? Tá tudo tranquilo. Beleza, Vamos visualizar. vamos lá. Então tá, pessoal, quem não me conhece, eu sou o Renato, tá? Eu trabalho num banco, eu tô nessa área de segurança da informação aí há mais ou menos uns 16 anos que eu estudo, que eu tô sempre nesse meio. Eu sou professor conteudista aí da FIAP e tenho as certificações da OSCP, a CH, a CECISO e a ICS aí é um conjunto de várias certificações aí do mercado de automação industrial ali da Siemens, Schneider e Rockwell e etc. Eu fazia o Hack the Box, eu dei uma parada, por questão de tempo mesmo, então eu cheguei esse ano a ser sexto do mundo e fiquei primeiro aí durante muito tempo, o próprio Rafa aí me tomou esse posto aí de primeiro lugar aí, já tem um mês aí que eu acho que o Rafa tá dominando o mercado aí, dessa galera do Hack the Box aí, e parabéns, Rafa, por isso aí, é muito legal mesmo. Eu tô em primeiro porque você não tá jogando, né? Aí fica fácil. Normal. Então, como diz o Crash aí, eu sou o fundador da DEFCON Porto Alegre, eu também faço parte como membro do Red Team Village da própria DEFCON e também faço parte do Hack is Not a Crime, que é uma organização, eu vou falar um pouquinho dela aqui. A Hack is Not a Crime, ela é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de desmistificar e acabar com essa imagem de que o hacker é criminoso, que o hacker faz coisas ilícitas. Então, assim, tem muita gente envolvida nessa organização, dá muita gente de fora, muita gente de renome no cenário mundial. Então, é uma organização bem legal, ela é aberta para qualquer pessoa. Então, se vocês quiserem fazer parte, a gente está de braços abertos para receber todo mundo. E a nossa luta é essa. A gente participa de vários eventos pela Hack is Not a Crime, como Upsides, como a própria Grey Hat lá nos Estados Unidos. Então, assim, tem diversas grandes conferências no mundo inteiro que a gente apoia e a gente também, de um outro lado, a gente é suportado por eles. Então, vamos lá. Como eu disse, né, essa palestra é sobre saiu essa notícia na The Hack lá no ano passado sobre uma vulnerabilidade crítica nos sistemas de corretagem, né? E como foi que eu descobri isso, né? E eu tenho uma outra palestra que eu falo muito sobre reconhecimento, recon. Então, tem uma palestra inteira, basicamente, antes dessa daqui, mas como não é o caso, eu vou falar somente por cima, assim.
utilizo vários scripts de reconhecimento, né? Tem uma galera aí da comunidade que me conhece e sabe o quanto eu gosto da parte de reconhecimento. Então, tudo surgiu a partir desse recon e com algumas ferramentas que eu faço de monitoramento de CPF, de CNPJ e de vários documentos de empresas no qual eu passei, tá? Então, eu recebi, no caso, também um alerta de uma empresa que eu passei e foi exclusivamente porque foi criado, na realidade, um índice lá no Elastic e aí eu acabei recebendo esse alerta que eu fico rodando, por exemplo, na minha máquina da AWS lá. E, então, assim, vamos lá. Aqui eu coloquei aqui basicamente as tools que eu utilizo para fazer reconhecimento, né? Que você pode ver que tem várias, algumas delas são pagas, então precisa de um tokenzinho ali para utilizar as API REST deles. Então, assim, eu tenho diversas ferramentas dessa paga, algumas são de graça, e essa aí é da onde eu pego todas as informações para fazer o meu recon lá com a minha tool. Foi aí onde eu descobri que também tinha um Elastic, tá? Esse Elastic, ele estava sem autenticação, então a gente já começa errado por essa questão de ter um Elastic aí sem autenticação. A gente pode perceber também, a gente tem um índice aí do Kibana, então a gente já sabe que tem um Kibana também em funcionamento, tá? Ela estava hospedada na AWS, na região aqui de São Paulo. Aqui aconteceu uma coisa bem legal, porque no meu primeiro alerta, o que aconteceu? Eu recebi o alerta, só que a máquina já não funcionava mais, porque na realidade, como a gente sabe que a AWS ela não trabalha como IP fixo, né? Então tem a possibilidade de você trabalhar sim, mas normalmente não. Então o que acabou acontecendo? A máquina trocou de IP enquanto eu estava fazendo toda a parte de reconhecimento, e aí eu perdi vários tempos ali para mim tentar achar de novo a máquina que estava aberta. E aí foi onde tudo começou. Aí a gente tem, eu entrando ali no Elastic, né, eu peguei ali todas as informações dos índices que tinham criados ali, você pode ver que são dados pra caceta ali, tem muito dado mesmo. Só esse índice aqui, por exemplo, tem 35,5 GB. E o que foi que eu fiz? Na realidade, eu deixei baixando um download de alguns índices chaves que eu percebia que seriam interessantes. E deixei lá, no caso aí eu lembro, fui tomar um banho, voltei aí, quando eu vi já tinha 60 GB na minha máquina. E aí com esses 60 GB foi a hora de começar a bibliotar todos os dados que eu tinha. Mas antes disso, eu fiz o quê? Como eu percebi que tinha um Kibana, então eu fui acessar o Kibana e eu percebi que eles estavam logando todos os gets que acontecia na... Então, vamos observar, ele está fazendo um get, está logando aqui o nome do usuário e a senha. Essa senha aqui, ela é uma base 64, né? A gente pode perceber aqui que ela é uma base 64. Base 64 não é uma criptografia, né? É um encode, né? Então, aí eu falei, não é possível que é tão simples assim, isso aqui vai me enganar, isso aqui vai ser um AES da vida. E aí tá. Então, eu comecei a tentar a bisbilhotar o que criptografia era essa aqui, né? E aí eu tentei vários decodes ali de base 64, algumas criptografias tentando identificar esse hash. Eu não sabia o que estava acontecendo, não me funcionava. Quando eu tentava o decode do base 64, eu não me retornava nada com nada. Foi um negócio bem sinistro. Mas eu consegui fazer um próprio get com essa senha aqui. Ou seja, na realidade, eu pegava e dava um get como está aqui e eu conseguia a autenticação lá no ambiente. Mas isso não era suficiente, tá? Não era suficiente porque, na realidade, eu queria entender como é que ele estava criptografando e que tipo de criptografia ele estava utilizando. Então, eu continuei na minha pesquisa. Vamos lá, Renato, vamos lá. Opa, eu dei um tilt aqui, meu. Tá. Aí aqui,
vocês podem ver que eu fiz um get, tá? Como estava lá no Kibana, né? Tá me saindo aqui bem certinho aqui. E me retornou um 200. Foi aí que tá. Tô com acesso lá, ganhei meu acesso no sistema, beleza. Então, foi hora de começar a bisbilhotar um pouco o que funcionava nesse sistema. E aí eu fui conhecendo o sistema a fundo, né? Essa Kiver, ela é uma startup que ela na realidade tem vários clientes, né? E clientes grandes, por exemplo, os grandes bancos são clientes da Kiver. Então, tem muita empresa ali, eu acredito, sei lá, que tinha mais de 100 empresas envolvidas em relação a esse problema. E eu tive a dimensão de quão grave era esse problema pela quantidade de dados que eu consegui verificar dentro da plataforma, tá? E nessa plataforma eu fazia de tudo. Então aí o que eu fiz? Aí eu comecei a parar um pouco para pensar e eu falei, não, eu vou baixar aqui somente o que está logado ali e que me retorna como usuário, nome e password. Então eu comecei a refazer o download dos índices, já filtrando ali tudo certinho. E eu comecei a fazer todo esse download. Aí eu baixei ali o JSON, podem verificar aí que está aqui na tela todo o JSON com o que foi baixado para minha máquina, né? Aqui eu fiz um grep da vida ali para destacar. E comecei a ler o código da tela de login para ver o que é que eu achava, né? Essa tela foi bem complicada, vocês podem verificar aqui que esse JavaScript aqui tem mais de 75 mil linhas, né? Então, eu comecei a procurar algumas coisas-chave, como criptografia, criptografar, como autenticação, autenticar, login, senha, password, algumas palavras-chave eu comecei a buscar para facilitar a minha vida, porque na realidade eu estava tentando identificar como é que ele estava tratando aquela senha. Porque quando eu dava um get ali, quando eu clicava aqui em entrar, ele automaticamente pegava, por exemplo, o meu 1, 2, 3, 4, 5, 6 e transformava aquele base 64 lá, né? Então eu estava querendo ver como é que ele fazia isso. E aí eu fui fuçando aqui, fuçando muito, e eu acabei encontrando algumas coisas interessantes. E eu encontrei essa palavrinha aqui da Betoa. Aí Betoa, criptografar 256. Uma criptografia de 256 bits? Não, será? Não é possível. Aí o Betoa me leva a uma outra coisa. Vocês devem perguntar aí, algumas pessoas sim conhecem, outras não. O que é Betoa? Betoa nada mais é do que uma string para base 64. E o que significa isso? Por exemplo, se eu pego lá o meu nickname, lá o Rex, e transformo ele em base 64, ele vira isso aqui. Isso aqui eu estou fazendo um Betoa, tá? Isso aqui é uma função que tem ali no JavaScript que ele transforma a string em Betoa. E temos também o atob, que é o reverso. A gente pega o base 64 e ele transforma em string, também é uma função. Entendendo isso, voltei no código. Depois de muito procurar, eu encontrei aqui repetições 4. O que é que essa repetição 4 faz? Eu falei, pronto, tá aí a chave. Ele pega o Betoa 4 vezes. Então, ele transforma aquela minha string em base 64 4 vezes. Como podem ver aqui nesse texto. Então, o base 64 4 vezes, o que é que significa? Significa 256. Então, aqui, ó, código aqui do JavaScript lá, criptografar 256. Então, seria isso. Base 64, então 64 vezes 4 é 256. Ótimo, ó. Boa sacada digamos assim, do Dev, né? O Dev foi muito bom nisso. E aí eu fiz um teste. Eu voltei lá nos meus dados que eu tinha e fiz lá um decode 4 vezes do base 64, como vocês podem verificar aqui. E aí, sim, tudo deu certo. Agora, o meu decode já não estava saindo que nem louco quando fazia uma vez só. Aí eu falei, pronto, fechei. E agora, o que eu preciso? Pô, eu estava com um arquivo lá de 60 GB na minha máquina, né?
que o Renato vai fazer, velho? Eu tive que fazer alguma automação em relação a isso. Então, o que a gente fez? Criamos um script em Python, tá? que eu ia lá no Elastic, baixava o índice e já fazia todo o decode automático. Então, eu varria tudo que tinha no GET, que tinha o login e que tinha o password ali com base 64, e eu fazia a gravação em um texto, seja TXT, CSV, eu guardei na minha máquina ali e ele já fez toda o decode para mim aqui, organizado. E, pessoal, isso aqui já não funciona mais, por isso que eu estou mostrando essas senhas, mas você pode ver que as senhas também não são muito seguras, né? Mas isso é muito comum no mercado. Então, assim, depois que eu fiz isso, o que aconteceu? Quantas credenciais o Renato achou? Cara, o Renato achou muitas credenciais. O Renato achou 21.877 credenciais. Tá? Então, assim, cara, era muita credencial. E por que dessas credenciais? Porque, na realidade, assim, a empresa, vamos pegar aqui o exemplo por exemplo, Continental Minas. Essa empresa, Continental Minas, por exemplo, não tem só o Arley que tinha acesso ao sistema, tá? Tinha outras pessoas. Então, é por isso que teve tantas credenciais, porque, na realidade, essa empresa não tinha, por exemplo, 21 mil clientes dela, entendeu? Não tinha. Porque, na realidade, só quem contrata essa empresa são corretoras, bancos e etc. Não é para, digamos assim, não é para cliente de pessoa física, é somente para pessoa jurídica. Então, com posse de todas essas credenciais, eu comecei a varrer o sistema. E aqui vem a coisa mais grave de tudo isso. O que é que temos aqui? Se vocês perceberem aqui, ó, temos 16.204.272 cálculos. O que é isso? Isso, na realidade, esses cálculos são as pessoas que fazem, por exemplo, um orçamento. Então, você vai contrata lá o seu corretor de seguro lá do seu carro, fala assim, cara, cota para mim aí, sei lá, no Bradesco aí, vê quem... Então, ele vai e gera um cálculo, entendeu? Isso seria os cálculos. Então, assim, desses 16 milhões, claro, não são 16 milhões de pessoas diferentes, mas, sei lá, que bote aí 40% desses 16 milhões são de pessoas únicas, né? São dados únicos. Então, aqui saía dados de todo mundo, aqui, ó. Saía nome, saía CPF, saía o número da habilitação, saía a validade da carteira de habilitação, modelo do carro, ano do carro, placa do carro, endereço, CEP, cara, tinha tudo aqui. Então, assim, aqui a gente já via que tinha alguma coisa muito errada, né? Esse tipo de dado, ainda mais agora em tempos de LGPD, isso aqui não podia estar exposto dessa forma. Porque só nessa brincadeira eu consegui, por exemplo, sei lá, 4, 5, 6 milhões de dados de pessoas. Tá? E o que eu posso fazer com isso? Renato, posso vender, eu posso usufruir para tentar fazer algum tipo de fraude, eu posso fazer diversas coisas, né? A gente sabe que quem trabalha nessa área sabe o quanto valioso são os dados pessoais das pessoas. Então eu comecei a ficar meio que assim, com o pé atrás assim, do que eu tava vendo, né? Teve uma hora que eu falei, não acredito que possa estar tão exposto assim uma coisa que aconteceu de uma forma tão básica, né? Que a partir de um RCON que tem um pouco de alertas que eu recebo de monitoramento e eu chego nisso com 4, 5, 6 milhões de dados de clientes brasileiros. Né? Então, quando eu entrei no sistema, e de fato, né, depois que eu já quebrei a senha, consegui logar, vi as empresas que tinham, eu comecei a verificar que tipo de informação, além dos dados de pessoas, eu tinha aqui no sistema. Então, eu vi que esse sistema tinha integração com a Allianz, com a Bradesco, HDI, Liberty, Mitsu, Generali, Alfa. Então, sim, são diversas integrações com as seguradoras que existem de mercado. E, por exemplo, nessa empresa que eu estou logado aqui, se vocês perceberem,
Todo o que está com o tique aqui são o que essa empresa trabalha com as empresas de mercado de seguros, né? Os que estão assim em cinza aqui, provavelmente não está habilitado, então essa empresa não trabalha, né? E aí, vocês podem verificar que quando eu cliquei na Porto Seguro, o que ele me retornou aqui? Ele me retornou um usuário e a senha. O que é esse usuário e o que é essa senha? Primeiro que essa senha aqui, ela não poderia estar do jeito que estava, né? E essa senha, ela me dava acesso ao sistema da Porto Seguro. Então, se eu entrasse lá na parte de corretagem de seguro da Porto Seguro, eu com esse login e com a senha, eu fazia o acesso interno na Porto Seguro. Isso aí já me preocupou mais ainda. Por quê? Porque nem todo mundo, por exemplo, de uma empresa XYZ que tem a Kiver, essa XYZ, ela simplesmente pode usar a Kiver ou pode usar fora da Kiver. Porque, na verdade, na Kiver ela também estava pagando alguma porcentagem. Galera, desculpa aí, eu tô com uma filha aqui de 3 anos azucrinando aqui. Mas, então, assim, eu tive acesso a muito mais dados. Eu tinha dados na Kiver e também me possibilitou dados fora da Kiver. E isso me preocupou muito, porque, na verdade, com todas essas aqui que estão habilitadas para mim, eu tive acesso. Aí aqui, por exemplo, na Sompo, também a mesma coisa. A senha está aqui, o login está aqui. Aqui embaixo, aqui, ó, vou marcar aqui embaixo, são dados dos funcionários dessa empresa de corretagem. Então, aqui, sei lá, tinha 20 logins. Eu tinha acesso a esses 20 logins e as 20 senhas. Porque a senha, ela ficava aqui exposta para mim. Ela tinha a opção aqui de habilitar em texto, claro. Então, começou a ficar muito grave. E aí foi aí que eu comecei a fazer um relatório. A partir desse momento, eu comecei a validar e a fazer um relatório, a validar e a fazer um relatório ao mesmo tempo. Tá? E eu descobri que existe esse validar login. O que é esse validar login? Cara, esse validar login aqui é um complicador mais ainda. Que eu descobri que a Kiver tinha um plugin lá na loja da Chrome Store lá, que fazia toda essa integração aí de forma automática. Então, assim, eu clicava aqui, por exemplo, na Porto Seguro, clicava em validar login, ele já me abriu uma aba logado lá na Porto Seguro. E assim, pela Liberty, pela Bradesco e o diabo. Então, assim, era uma automatização. Então, o que é que eu fiz? Eu instalei esse plugin aqui, ó. Vocês podem ver que aqui está instalado o plugin, tá? Aqui eu não tenho instalado o plugin. Aqui eu já estou instalado o plugin. E aí eu fiz um teste. E nesse teste eu loguei, por exemplo, na Token Mini. Aí estava logado com a senha, ele logava tudo de forma automática. E aqui eu tive acesso a outras informações da corretora de seguro, que trabalhava com a Kiver, mas que não só trabalhava com a Kiver, trabalhava com outras. Então, o que isso me proporcionou? Me proporcionou mais dados de pessoas que foram contratados seguros que não era da Kiver. Então, aqui eu comecei a pegar, eu via sinistros, então eu tinha dados de sinistros, eu tinha dados, cara, é um negócio assim, absurdo. E então eu fui fazendo os testes com as outras. Aqui eu estou logado com a Zurich. Vocês podem verificar também aqui os segurados da Zurich, a data vigente, a situação. Então, eram muitos dados. A Bradesco, também estou logado na Bradesco. Posso fazer proposta, dar desconto, não só aqui na Bradesco, mas como lá no portal da Kiver, que eu também tenho acesso a dar desconto pela Kiver, né? Então, isso se tornou uma proporção muito grande. E, além disso, o que aconteceu? Eu estava aí verificando, né? Vocês podem ver aí o nome das pessoas aqui, tá todos os nomes das pessoas. Então, o que aconteceu? Eu acabei verificando que tinha, por exemplo, um policial, tá? Um
cara da polícia, ele era aposentado, já não estava mais trabalhando, mas tinha todos os dados dele disponíveis aqui. Endereço, eu sabia onde é que ele estava morando, eu sabia o telefone dele, eu sabia o carro dele, e é muito perigoso. Porque, cara, imagine você, policial, que é supervisado, tá seus dados expostos ali, entendeu? Imagine o perigo de vida que esse cidadão, por exemplo, esse ex-policial, ele estava correndo. Então, assim, é bem complicado. E eu te digo uma coisa, cara, eu fico pensando assim, eu não fui muito a fundo de saber realmente quantos dados únicos eu tinha na Kiver, tá? Mas eu acredito que uns 5 milhões, 6 milhões ali fácil tinha, tá? Acho que não menos que isso. Eu tentei até achar algumas informações no site oficial. Naquela época, lá de novembro do ano passado, eu achei alguma matéria em jornais que dizendo que a Kiver foi a junção de duas empresas de corretagem grandes aí. E ela lucrou, sei lá, não sei quantos milhões de reais. Então, assim, era uma empresa grande, era uma empresa de grande porte. Não, a gente não está falando de empresas pequenas, não, a gente está falando de empresas de grande porte, né? Até mesmo para ter essa quantidade de pessoas. E aí eu comecei a verificar o que eu podia fazer no sistema da Kiver, né? Um sistema bem complexo, um sistema internamente grande. Ela não era um sistema pequeno, era um sistema grande. Mas eu consegui, por exemplo, eu conseguia fazer renovação, eu conseguia fazer cancelamento, eu conseguia dar desconto, teve um teste que eu fiz que eu dei desconto de quase 90% na renovação do seguro de um cidadão lá, que eu não me lembro mais. Mas, claro, depois eu apaguei essa proposta, né? Mas eu tive acesso a isso. Então, cara, eu poderia, no caso aqui, com acesso, visão de fraudador, né? Ficaria com o meu acesso ali e eu venderia, sei lá, corretor de seguro ali, fazia uma corretagem ali, uns bicos ali, só que usufruindo da malícia, né? A malícia dos poderes que eu tinha. As malícias de dar desconto, aí falar que era valor X e cobrar valor Y para o cliente, no caso, né? Então, era bem complicado. E aqui são todos os dados que me aparecia só na tela de renovação. E tinha várias outras telas. Voltando no back-end lá, aquilo ali tá toda a parte de front, né? Voltando lá no back-end, eu descobri mais duas coisas graves. Que os números de cálculos, como eu já tinha visto lá os 16 milhões, esse número era sequencial. E o código, ele também era sequencial. E o que é esse código aqui? Esse código aqui é o código do usuário. Então, se o Renato estava logado, eu tinha um código ID da companhia. Por exemplo, eu era da companhia XYZ, o Renato, eu tinha um código. Aí fulano era da companhia XYZ, também da mesma companhia que a minha, só que ele tinha um código diferente. Então, eu consegui fazer a numeração de todos os usuários do sistema através da ID, e eu consegui pegar toda a parte de cálculos também sequencial. E nesses cálculos sequenciais aqui, ó, ele me retornava aqui um JSON aqui com todas as informações, ainda para facilitar mais a minha vida, né? Em vez de ficar trabalhando via front ali, cara, eu trabalhava ali no Burp, ali, me retornando, guardando e tratando de forma muito mais fácil e de forma muito fácil também de automatizar tudo isso, né? Para facilitar a minha vida. E foi isso que eu achei. Resumo da ópera. Eu fiz o primeiro contato lá no dia 8 de dezembro, não tive retorno. Depois eu fiz um segundo contato, um terceiro contato. Aí eu entrei em contato com a DREC e com a Tecmundo, no caso, foi as duas. Na realidade, não foi para expor a notícia e nem a vulnerabilidade, mas sim para tentar um contato com a empresa. Eu procurei o CEO lá no LinkedIn, eu entrei em contato, mandei mensagem, não me retornaram, não fizeram nada para mim. A DREC também tentou entrar em contato, a Tecmundo também tentou entrar em contato, ninguém respondeu, ninguém falou nada. A Tecmundo falou para mim, cara, me manda um relatório, vamos publicar. Eu falei, não vou publicar isso.
E aí depois a DREC também entrou em contato comigo, falou, vamos publicar sem maiores detalhes e ver se aqui, ver se prontifica, ou se ela entra em contato, ou se ela faz alguma coisa. E aconteceu, né? Eles publicaram, acho que foi umas 5 e pouca da manhã, e eu acredito que nesse mesmo dia 11 ali, umas 11 horas da manhã, assim, teve esse delay aí de algumas horas. A Kiver lançou um comunicado, entrou em contato com a DREC e lançou um comunicado ao público dizendo que o sistema já tinha sido retirado do ar, então já não teria mais acesso, por exemplo, ao Elastic. Mas, assim, de certa forma foi meio fake, porque na realidade quando eu deixei a DREC fazer a publicação, eu apaguei todos os índices lá do Elastic. Então o Elastic ele foi zerado por mim, né? Eu apaguei todos os detalhes que estavam lá. Então, assim, foi feito dessa forma. Então, depois, sim, eles tiraram o Elastic do ar, não estava mais acessível, né? Eles fecharam para acesso externo. E o que eu indico, por que eu gosto de falar muito sobre essa palestra, né? Porque a gente vê que foi uma questão de procura, eu tive que fuçar dentro da aplicação ali na tela de login, então isso aí me demandou tempo, me demandou também, a gente sempre, eu sempre falo, né, quando a gente está lendo, a gente está se capacitando, então, de certa forma, eu ganhei conhecimento também, só de ler aquele JS ali, e também a sensação de que aí é que chega aquela coisa, né? O hacker, o hacker, ele é curioso, né? Então eu tive muita curiosidade de entender como é que ele estava fazendo o tratamento da senha, né? Eu não me contentei, por exemplo, com somente ter o acesso ao sistema lá que eu já tive desde do primeiro acesso ali do log do get ali que eu peguei ali no Kibana. Não, isso aí não me segurou. Eu queria entender por detrás ali como é que ele estava fazendo aquilo, porque eu não estava entendendo. Eu estava tentando, eu sabia que era um base 64, só que assim, ele estava fazendo um encode. Só que eu até tentei dois decode ali na época ali, não funcionou, né? Não me passou na cabeça fazer 4, né? Só que depois eu peguei o JS, eu fui estudando, eu fui me capacitando ali, entendendo como é que estava funcionando a aplicação, e aí eu cheguei no resultado e consegui. Então isso é o bacana, isso é a curiosidade, né? Então isso é conhecimento. Então eu gosto muito disso, e eu vou juntar aqui uma outra coisa também, é que o quão importante é um time de segurança ali, por exemplo, num pipeline CI/CD ali junto das equipes de desenvolvimento ali, de dev, de infra, de ops, como estão dizendo aí. Então, assim, o DevSecOps, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque, assim, eu te garanto que se tivesse um cara de segurança junto do dev ali, do cara de infra, que fez a exposição, que, por exemplo, codou aquele JS ali para utilizar, por exemplo, o Atob 4 vezes, cara, o cara de segurança, ele não ia deixar acontecer fazer isso. Ele não ia fazer isso de forma alguma. Entendeu? Se o cara de segurança ele é bom, ele entende das coisas, ele sabe arquitetar, ele conhece um pouco de JavaScript, ele conhece um pouco de criptografia, ele não ia deixar fazer daquela forma. E isso vem muito recorrente. E o mais engraçado, que nessa época, quando você entrava, por exemplo, no site da Kiver, o que acontecia? Lá embaixo tinha dizendo que estava totalmente compliance com teste de segurança, com pentest feito por empresas, e era totalmente seguro. Estavam já adequados à norma da LGPD. Cara, a gente estava falando em 2019, né? O cara dizer que já estava dentro da LGPD ali, com todas as partes de compliance, tudo sendo resolvido, e acontece uma coisa dessa, né? Então, assim, até onde vai a empresa tentando passar uma segurança para o cliente, só que por dentro lá, a gente não tem uma equipe de segurança. Então, esse eu deixo de exemplo, porque esse exemplo, ele é um exemplo real, tá? Ele é um exemplo que existe e não é pouco. Galera, foi isso aí. Eu acho que eu fui bem rápido.
Eu queria agradecer para vocês. Eu não vi o chat se tem perguntas. Vamos fazer aqui uns 10 aí, minutinhos aí, se puder, de perguntas. Mas é basicamente isso. E é isso aí. Fala, Renato. Cara, muito bom. Massa demais. E eu queria até adicionar um ponto aí, né, que você falou do DevSecOps, né, de o cara de segurança estar lá junto com o Dev, né, e para deixar claro, velho, que o DevSecOps é uma equipe, né, porque a gente vê o pessoal aí procurando DevSecOps como uma pessoa, né, então é meio complicado isso, né, a pessoa saber, né, de tudo ali de segurança, de desenvolvimento, né, de infra, né, então o pessoal tirar isso de cabeça, né, que DevSecOps não é uma pessoa, é uma equipe ali por trás do que está rolando, né? Só adicionar essa informação aí para a galera. Exatamente, cara. Você foi bem no ponto, é isso aí mesmo. E isso, na realidade, assim, eu acho que aqui no Brasil, né? Você mora na Polônia, acho que deve ser bem mais avançado a maturidade, né? A gente aqui no Brasil ainda carece muito disso, né? E uma outra coisa também é que aqui no Brasil, se você for ver as vagas de segurança, principalmente de DevSecOps, os caras pedem coisas que não tem nada a ver, entendeu? Vai trabalhar como DevSecOps, aí o cara tá anunciando na vaga CIEM, tá anunciando na vaga administração de Firewall. Cara, não é assim que funciona, né? Cara, a gente tem uma pergunta aqui. Estão perguntando quanto tempo demorou o processo todo de análise e o desenvolvimento do relatório. Cara, essa análise, na verdade, ela foi um pouco mais rápida, porque eu fiz com um colega, né? O Vitor, ele faz igual também parte aqui da Defcon. Renato? Crash, você me escuta? Escuto, parece que o Renato caiu. Eu acho que o Renato caiu. Se você quiser seguir, acho que não sei se ele vai conseguir voltar. Tá, vamos esperar só mais um minuto, ver se ele volta. Sim, vamos ver se ele volte. Perfeito. Eu já vou falando com o Diogo aqui para poder ajeitar as coisas. Ok, perfeito. Galera? Fala, Renato. Boa, queda, né? Tô na praia aqui. Uma queda aqui na internet. Deixa eu te jogar na tela aqui, só um minuto. Eu não sei se vocês viram minha resposta, chegaram a ver? Cara, você começou aí caiu. Deixa eu só pedir o Rafael para te jogar direto na live, porque eu não tô conseguindo. Rafael, já, você consegue, por favor? Já tá na live, já desde que ele fala. Beleza. Ótimo. Tá, então vamos lá, eu vou responder de novo. Então, assim, eu fiz esse estudo ali, né, desde que a gente começou, fiz junto com o Vitor, né, o Vitor é da Defcon também, inclusive ele trabalha comigo no banco, então a gente fez de forma conjunta, então, assim, cara, demorou questão de, no máximo, uns 15, 20 dias ali, não chegou a um mês, tá? Foi em torno de 15 a 20 dias. O que mais demorou mesmo foi ficar tentando o contato ali com a empresa, contato com a empresa ali, que a empresa não respondia. Aí, isso aí demorou acho que uns 15 ou 20 dias a gente esperando uma resposta da empresa. Foi aí que a Kiver foi lá e a DREC foi lá e publicou. Cara, mais uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando, né? A sua apresentação foi a divulgação de dados pessoais da base de informações da Kiver. Você acha que seria possível também comprometer a infraestrutura, serviços ou escalar privilégios? Acredito que não, tá? Eu até tentei buscar alguma coisa nesse nível, mas eu não fui a fundo, mas eu acredito que não. Eu acredito que era mesmo somente base de dados ali, eu só tinha acesso mesmo às logs de informações.
Até mesmo porque, na realidade, eram requisições ali, né? Então, na realidade, assim, para ser sincero, eu não verifiquei muito isso. Eu fiquei tão impressionado com a quantidade de dados que eu perdi meu tempo mesmo entendendo toda a aplicação e toda a integração ali com as corretoras de seguro. Massa. Cara, mais uma. Para o seu tipo de trabalho, que trilha deve ser seguida? Boa pergunta essa. Eu acredito assim, ó, eu sempre sou do cara que, para você trabalhar, por exemplo, com DevSecOps, com arquitetura, com esse tipo de coisa na parte de segurança, você precisa saber o básico, né? Então, o que é o básico? É saber o sistema operacional, é saber programar também. A programação, na verdade, ela é muito importante. A programação ela é extremamente importante, porque hoje o que a gente sente falta para trabalhar com a parte de DevSecOps são os profissionais que sabem programar. A gente não tem... O cara da segurança hoje, ele não sabe programar. Então, isso aí é um gap muito grande. A gente precisa de programadores bons. A gente precisa de... Se você trabalha, por exemplo, num banco, cara, você precisa saber Java. O banco é todo Java, então você precisa saber Java. Você precisa saber, por exemplo, os design patterns do Java. Você precisa entender as classes Java. Então, assim, cara, você vai trabalhar com Node, cara, vai ter que aprender Node, entendeu? React vai ter que aprender. Então, assim, é isso que falta. A gente precisa colocar na cabeça das pessoas que querem trabalhar com segurança da informação que a parte de programação ela é essencial e ela é essencial ainda mais quando você vai trabalhar com a parte de DevSecOps. Então, você precisa saber a programação. Maravilha, cara. Por enquanto não temos mais perguntas. Cara, queria te agradecer imensamente fazer parte da BREC, principalmente também pela ajuda aí na divulgação e tudo mais. Parceria bacana. Cara, fico de verdade satisfeito e te agradecer mais uma vez por estar participando e compartilhando seu conhecimento aí com a galera. Obrigadão mesmo. Obrigado, Crash. Eu que agradeço aí. Conta com a gente aí. Se tudo que você precisar aí e a gente puder apoiar, a gente vai fazer isso. Eu sou muito fã da comunidade. Eu acredito muito na comunidade, na união da comunidade, né? A gente, como comunidade, a gente cresce como profissional. Então, agradeço aí a você. Agradeço aí o Rafa. Agradeço a própria FIAP aí por estar também apoiando muito essa comunidade. Isso aí é uma coisa bem bacana, a gente aliar academia com comunidade. Isso aí é um trabalho sensacional da FIAP. E é isso. Contem com a gente sempre. Combinado, Parabéns, cara. Renato. Obrigadão. Valeu. Valeu, pessoal. Parabéns, Renatão. Top. Valeu, Rafa. Nós, tamo junto. Abraço.